Vamos lá, será que O áudio esse tema está saindo bem aí? vai engajar mais do que o quem assina o quê? O áudio está saindo bem aí? Porque meus fones não estão carregados, eu esqueci de carregar. Vai no áudio do celular mesmo. O meu também é assim, funciona bem. Ronaldo, Ótimo. muito obrigado pela presença, pela participação, por aceitar participar dessa nossa live. Deixa eu explicar para o pessoal como é que essa discussão, não que ela tenha surgido com a gente, né, mas como é que eu tive a ideia de te convidar para falar sobre esse assunto. Uma das centenas de mensagens, de perguntas que eu recebo na caixinha tem a ver com dispensa eletrônica. Eu acho que só perde para quem assina o quê? Quem assina o tal documento, quem assina TP, quem assina edital. Mas acho que o segundo tema mais perguntado pelos alunos é a dispensa eletrônica. E aí o pessoal já começa a fazer a pergunta inversa. Aí eu tenho que fazer a dispensa física ou a dispensa presencial? E aí começa a confusão, né? E teve alguém que me perguntou sobre dispensa eletrônica, acho que é uma das primeiras, uma das primeiras perguntas, né? Digamos assim. E eu respondi sobre, eu não me lembro exatamente qual a resposta que eu dei, e você comentou dizendo que, na verdade, não existe dispensa eletrônica, ou alguma coisa nesse sentido, porque não tem previsão legal, né? Não tem, só existe dispensa, não existe dispensa eletrônica. E aí eu fiz a ponderação de que, na verdade, eu estava tentando responder ao que os nossos alunos, o que o pessoal, a turma, entende por dispensa eletrônica. Assim, eu sei o que eles estão entendendo por dispensa eletrônica. E a compreensão deles é correta do que eles entendem por dispensa eletrônica. Porque o que eles entendem por dispensa eletrônica é aquilo que está previsto na instrução normativa do governo federal, a IN 67 de 2021, que, na verdade, não só instituiu um procedimento de dispensa no formato eletrônico. No início, eu estava até relendo aqui a instrução, dá a entender que é simplesmente a instrução está disciplinando a forma eletrônica. Mas, na verdade, é mais do que isso. Muito. A instrução, ela não fala, por exemplo, da dispensa sem disputa, que é a dispensa normal, a contratação direta escolha direta de um fornecedor. Ela disciplina todo um procedimento que é um procedimento licitatório, porque, enfim, existe uma competição, apenas de uma forma mais desburocratizada. E aí é que veio a questão que eu entendi por que você estava questionando, e aí depois veio o professor Guilherme Carvalho, que tem escrito muito sobre o tema, já tinha feito esse alerta, né? E claro, não só ele, alguns outros professores já tinham atentado para essa possível inconstitucionalidade da Instrução Normativa 67 de 2021, na medida em que ela cria um procedimento licitatório que não está previsto em lei. Então, uma coisa é você criar um procedimento na forma eletrônica, ou simplesmente disciplinar como o processo eletrônico ocorrerá. Outra coisa completamente diferente é você dizer que esse processo no formato eletrônico ele vai constituir, na verdade, um mini procedimento de licitação. Uma nova modalidade, né? Exatamente. E aí eu realmente comecei a fazer toda uma reflexão sobre esse assunto, porque é algo muito grave. É muito grave você... as instruções normativas do governo federal, elas têm um peso, uma relevância e uma importância muito grande. Elas são, em sua maioria, seguidas pelos municípios, estados, demais entes. E na medida em que a gente percebe uma inconstitucionalidade dessa natureza, que é obviamente algo muito sério, muito grave, aí gera uma preocupação. Então me diga aí, quais são as suas impressões? Já me responda de imediato. Existe dispensa eletrônica para o pessoal não ficar muito ansioso? Bom, é como você disse, né? O que você está chamando de dispensa eletrônica?
Mas, assim, sendo bem objetivo, na Lei 14.133, que é a norma geral de licitações válida, né, ou de adoção obrigatória pela União, Estados, Distrito Federal e Município, não existe dispensa eletrônica. Esse é o primeiro recorte que a gente precisa fazer. Na norma geral de licitação, não existe. E a lei traz no artigo 6º inúmeros conceitos, né? Traz conceito de tudo, mas não traz conceito de dispensa eletrônica. Ela traz lá no artigo 75, parágrafo 3º, um procedimento de aviso para convocação de propostas adicionais. Isso pode ser a base para se criar uma dispensa eletrônica, mas não é dispensa eletrônica ainda. Então, mesmo esse dispositivo do parágrafo 3º do artigo 75 não é dispensa eletrônica, tanto que nem prevê disputa. E lá na dispensa eletrônica, como você bem disse, aí da IN67, né? Porque também nós temos que ver qual dispensa eletrônica que a gente está falando. É verdade. A definição é muito importante, porque não adianta a gente estar falando sobre dispensa eletrônica e eu estar falando sobre uma coisa e você está entendendo outra. É conversa de bêbado, né? E a gente nem está bebendo agora. Não, por enquanto. Aqui é café, tá? Porque tem vezes que o pessoal usa a xícara para poder colocar outras coisas, mas o meu é café também. Mas assim, mesmo a dispensa eletrônica da IN67, que muitos municípios estão adotando, não está errado a adoção, né? Mas, às vezes, a justificativa que eu vejo é que é insustentável. Não, mas é por causa que é recurso da União e a gente é obrigado a usar a dispensa eletrônica da IN67. Opa, calma lá, vamos ler a IN, entendê-la e aplicá-la adequadamente. Mesmo no caso de transferências voluntários da União, o parágrafo 3º lá do artigo 4º diz que os municípios, estados e tal, poderão usar ferramenta informatizada própria ou outros sistemas disponíveis no mercado, desde que esteja integrado à plataforma que faz o controle das transferências voluntárias. Mas pode ser qualquer sistema de dispensa eletrônica. Qualquer órgão, qualquer município pode criar a sua dispensa eletrônica. O requisito aqui é que esse sistema esteja interligado para a transferência desses dados lá para onde o governo federal faz a gestão das transferências voluntárias. Esse é o único requisito. Então, assim, mesmo a IN67 não obriga o uso da dispensa eletrônica contida nela por estados e municípios, não proíbe também, tá? Então, são mitos, ou enfim, ou afirmações que não são subsistentes, ou não tem lastro, né, que a gente vê aos montes. E aí tem a questão que é uma das coisas que o pessoal pergunta muito. Se aquele preferencialmente, ou seja, eles perguntam assim, se a dispensa eletrônica ela é preferencial, ou seja, a dispensa física ou presencial, ela deve ser justificada, né? Essa foi uma confusão que surgiu, e eu também cheguei a acreditar nisso no início. Quando eu li o parágrafo 3º lá, eu achei que era que a dispensa eletrônica, aquele procedimento previsto na IN, ou pelo menos naquele contexto ali, ele seria preferencial. E a ausência dele deveria ser justificada. Mas, na verdade, não é bem assim, né? Não é bem assim. O aviso para a divulgação e obtenção de propostas adicionais, ele é preferencial. E é preferencial. Então, né, continua sendo a regra a simplesmente escolha e seleção e contratação direta de um fornecedor. Veja só, muito bem observado. Esse parágrafo 3º, ele diz, né, expressamente que serão preferencialmente precedidos de divulgação de aviso. Ok, a lei é bem clara nesse sentido, preferencial. Agora, como fazer a divulgação desse aviso? Pode ser mediante o uso de uma dispensa eletrônica criada pelo órgão ou a da IN67. Você pode usar 1000 maneiras para cumprir esse dispositivo. Então, assim, você não precisa da dispensa eletrônica para cumpri-lo. Então, é uma necessidade que a gente defina o que é preferencial, como você bem fez, né? Preferencial é a divulgação desse aviso. Agora, se eu vou usar a dispensa eletrônica para fazê-lo, ela, claro, né, vai ter essa natureza, né, de preferencial. Mas antes, Thiago, a divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, né? Então, assim, se você... Veja,
O sítio eletrônico oficial que vai ser utilizado aí não precisa ser o PNCP. Por quê? Isso. Porque lá no artigo 174, inciso 1, diz que o PNCP é um sítio eletrônico oficial para as divulgações obrigatórias. Essa divulgação não é obrigatória, é preferencial. Então, essa daí não precisa ser no PNCP. Pode ser no seu sítio eletrônico oficial. Perfeito. Não precisa Perfeito. ter no PNCP. A da IN67 é no PNCP. Então, assim, pode usar ela? Pode, ela existe, está lá criada. Mas é um problema, como você bem disse, eu concordo plenamente com o professor Guilherme Carvalho. Há uma desnaturação aí, um desvirtuamento grave da contratação direta virar uma nova hipótese de licitação. Inclusive, eu estava olhando antes da aula aqui para achar sistemas que já tinham dispensa eletrônica antes da 14133. Aí eu achei o sistema do Licitações Z do Banco do Brasil, o Licitanet, né, tem outros sistemas que disponibilizam dispensa eletrônica, e cada um é diferente. Então, assim, quando a gente fala de dispensa eletrônica, a primeira coisa que tem que definir é qual dispensa eletrônica. De qual normativo, de qual sistema. Aí a gente tem como discuti-la, porque a gente tem um referencial objetivo. Enquanto estiver falando, dispensa eletrônica da minha cabeça e a da sua, não vai colar. Mas tem um ponto que eu não posso esquecer, esse negócio de dispensa física e dispensa eletrônica. Gente, eu notei que você tem se irritado com isso aí. Eu notei que você tem se irritado com isso aí. Gente, uma coisa é dispensa eletrônica, outra coisa é licitação em forma eletrônica. Mas a dispensa eletrônica, em meio eletrônico, ocorre disputa. A licitação em meio eletrônico ocorre disputa. Tá, nesse sentido elas parecem-se, mas isso daqui é uma contratação direta, isso daqui é uma licitação. Então essa confusão está gerando um monte de problema. Aí se eu estou fazendo igual um pregão, passa a ter impugnação, pedido de esclarecimento, recurso administrativo, começa a virar um monstro o negócio. Eu acho que é justamente essa previsão que a gente vê na IN 67, toda essa previsão de recurso, de lance, isso mostra que é uma licitação, que eles criaram um novo modelo de licitação. Porque tem toda na verdade, a IN 67, ela traz até disputa e tal, similar a uma licitação, mas não tem, né, a previsão de recurso, não chega nesse nível. Mas nós já temos sistemas que estão colocando a etapa de recurso, a etapa de impugnação. Você cria um negócio que vai levando as pessoas a pensar justamente em todas as consequências de cada ato. Né? Pois é. Então você aí gera uma série de dúvidas que são, a meu ver, desnecessárias. Né? E o pessoal acaba burocratizando um processo que deveria ser um processo célere. E aí é que está. E aí me surpreende, de certo modo, mas eu já tenho. Eu fiquei refletindo por que eles fizeram isso, né? Por que foi feito dessa maneira. O próprio governo federal, que tem um processo, né, em que o custo do processo é muito mais caro do que qualquer outro ente federativo. O custo do processo licitatório para a União, ela é muito caro. E por isso que foi pensado os valores da dispensa. Né? Então, toda a ideia da dispensa em razão do valor, que é basicamente... Vamos voltar um pouco aqui para o pessoal entender. Quando a lei dispensa em razão do valor, ela está dizendo o seguinte, o legislador está dizendo o seguinte, olha, não faz sentido a gente gastar com o processo mais do que o benefício que a gente iria adquirir com um procedimento competitivo. Então, se num procedimento competitivo, né, se a gente fizer uma competição... Eu ainda tenho uma orientação sobre isso. Isso. Aí, se a gente faz uma competição, isso é a ideia de custo transacional, a gente tem que diminuir os custos da transação, só o custo de se fazer a negociação. Então, quando o legislador diz para a União, olha, você não precisa fazer licitação nas contratações até 50 mil, até 100 mil, ele está dizendo o seguinte, porque nesses casos, o custo de se fazer a licitação não se justifica financeiramente. Por quê? Porque o benefício que a gente vai adquirir com a competição, ele vai ser menor do que esse custo. Então, não faz sentido. E aí, como é que, de repente, a União pega essa informação e resolve criar uma licitação? Uma mini licitação? Ou, como o pessoal fala, um preguinho, né? Porque aí tem um aqui chamado de translicitação. Isso, é uma dispensa que se identifica como pregão.
Muito boa essa observação. Ela é, ela é uma dispensa que se identifica como pregão. Mas aí é que tá. E aí, só que aí, antes de você fazer a observação, eu fiquei refletindo, por que isso foi feito? Né? Por que eles tiveram essa preocupação de fazer isso? E aí eu notei, eu tenho notado, relembrando aqui algumas das lives, das manifestações, né, da turma que trabalhava na Secretaria de Gestão, que ainda trabalha, eles sempre tiveram uma preocupação muito grande com a impessoalidade da dispensa, porque a dispensa, querendo ou não, é o principal instrumento de compra, até no governo federal é o principal instrumento de compra. Né? Não é o maior em termos de valor, mas é o principal instrumento de compra. E aí eles sempre tiveram uma preocupação muito grande. Até em termos de valor é assim, Thiago. No portal Transparência, até em termos de valor. Porque nós temos dispensa de licitação com o SERPRO de 10 milhões de reais. Tipo nesse nível, entendeu? Ah, tá. Não é coisa de licitação em razão do valor. Nós temos 30 hipóteses. Então é realmente somar todas um as negócio... contratações diretas, dá mais. Verdade. Em termos de valor também. E aí, o que acontece? Então, é o principal instrumento de compra, são montantes vultosos que são negociados por meio de dispensa em razão do valor. Então, existe uma preocupação no âmbito federal com a impessoalidade do procedimento. E na medida em que a gente teve, nos últimos anos, um Tribunal de Contas da União muito rigoroso com essas questões, e ao mesmo tempo todo aquele receio dos servidores de demonstrar essa impessoalidade, de evitar qualquer tipo de preocupação com as manifestações do Tribunal de Contas da União, me parece que eles foram cada vez mais tentando desenvolver um procedimento que fosse sério, se aproveitasse dos benefícios da contratação direta, né, da dispensa, mas que ao mesmo tempo fosse impessoal, que proporcionasse ali uma mini disputa. E me parece que essa dispensa com a disputa, né, essa dispensa eletrônica com a disputa, seria ótimo, seria realmente um procedimento muito interessante, desde que estivesse na lei. Então, mas aí tem um outro problema, Thiago, que eu vejo. Eu entendo a lógica, mas eu não posso concordar com ela. Sim, como o professor Guilherme de Carvalho diz, né? A título de você dar um ar de legalidade, você cria uma ilegalidade. Não há justificativa para isso. Até porque, se você for olhar os dados empíricos mesmo, de responsabilização de fato por isso, são incipientes. Aí você vai ter um controle desproporcional ao risco. Isso é errado. Não, aí é o caso em que digamos, o medo, ele ultrapassa o bom senso, né? Pois é. Porque realmente virou uma paranoia coletiva, né? O percentual de... Mas é muito bom pra gente fazer meme, né? É ótimo. E o meme, o pessoal se identifica porque ele é real, assim, querendo ou não, existe um receio real, né? Mas virou realmente uma paranoia, porque o percentual de responsabilização nessas questões, em qualquer caso, né, por erro, caso incipiente, é muito pequeno, muito pequeno. Mas assim, só antes de passar a palavra, a Luciana Monteiro, que é daqui do RN, ela diz, no regulamento do RN, a opção pela forma não eletrônica exige comprovação de desvantagem ou inviabilidade técnica. Aí é que tá. O que é a eletrônica no regulamento do RN, né? A qual dispensa eletrônica você está se referindo. Toda vez que a gente for falar sobre esse assunto, a primeira questão a ser resolvida é qual dispensa eletrônica nós estamos discutindo. Porque pode ter 5.570 dispensas eletrônicas diferentes, uma em cada município. Mas um ponto muito importante, Thiago, além dessa questão de, realmente, o professor João Nebur lá no início já criticou, né, a dispensa eletrônica, chamando ela de licitação disfarçada. Isso é um desvirtuamento. Tem vantagens, tem justificativa sim, não foi feito de forma desarrazoada, como o Thiago bem disse, tem toda uma lógica, tem toda uma fundamentação, mas isso não significa que tem que ser mantido, que está tudo certo. Eu acho que acabou virando um monstro esse negócio. Era para ser algo bom, no início eu escrevi sobre isso, inclusive eu fiz uma análise sobre o que é a dispensa eletrônica, o que é a cotação eletrônica, que a gente já tinha. Lá desde 2001, na portaria 306, nós tínhamos cotação eletrônica.
Nem a 866 nunca nem sequer falou sobre licitação eletrônica, muito menos sobre cotação eletrônica. E a gente criou isso por ato infralegal. Assim como a IN 67 criou a dispensa eletrônica que não existe na 14133. Agora, na 14133 tem licitação eletrônica, a 866 não tinha. E tem a licitação presencial. Por que a gente chama de licitação presencial? Porque a sessão pública de disputa ocorrerá de forma presencial, que inclusive eu vou terminar a live aqui e vou para uma agora, para a nova sede da Polícia Federal que nós estamos para construir aqui, se Deus quiser, em breve. Né? Nós temos uma sessão presencial marcada agora para as 10 da manhã. Por quê? Porque lá vai haver a disputa. Não existe dispensa presencial, não tem sessão de disputa em dispensa que não seja eletrônica. Não existe dispensa presencial. Não tem sessão pública de disputa. A dispensa eletrônica pode ou não ter uma sessão de disputa eletrônica. A dispensa que não seja eletrônica, ela não é presencial. Não existe sessão presencial de disputa em dispensa. Então, assim, na verdade, não existe a dispensa eletrônica, mas não existe a dispensa presencial. Aí tem gente que confunde, Tiago, o processo administrativo de contratação ser eletrônico não implica que a licitação também é eletrônica. A sessão pública de disputa pode ser presencial, que é o caso do nosso processo, que eu vou abrir a sessão pública agora às 10 da manhã. É um processo todo eletrônico para uma licitação presencial. Uma coisa não vincula a outra. Assim como o contrário, os municípios que fazem licitação eletrônica, a maioria tem processo físico. O processo é físico e a disputa do pregão é eletrônico. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato de ter processo eletrônico não implica em uso de dispensa eletrônica. O fato de ter uma disputa eletrônica não significa que o processo é eletrônico também. Então, não vincule uma coisa com a outra. A Luciana até falou, ela está se referindo à dispensa eletrônica do Compras Gov. Então, aí a gente já sabe o que o governo... Aí eu consigo contornar, assim, certinho o que ela está querendo dizer. Exatamente. Aí a gente consegue discutir e criticar e, enfim, falar qualquer coisa, porque a gente sabe que ela está falando daquela dispensa eletrônica prevista na IN 67 2021. Então, Ronaldo, aí, ó, aqui, ó, pergunta do Ramon. Tem essa justificativa aí da presencial, da construção da sede? Ele está ironizando. É 866, não tem licitação eletrônica no 866. Eu não preciso nem justificar no caso, Ramon. O professor Marcelo, né, que é de Fortaleza, procurador do Banco Central, ele disse que também teve uma presencial no ano passado. Uma licitação presencial, Marcelo? Eu imagino que o Marcelo Magalhães, do TCU. E pois é, então, para a gente definir aqui o que a gente resumiu o que a gente está falando, existe dispensa eletrônica? Olha, que existe, né? Que existe. A questão é, a dispensa eletrônica prevista na instrução normativa é constitucional? E aí a gente já pode fazer um enunciado aqui da nossa live, com base nos argumentos do professor Guilherme Carvalho e do professor João Ebu, de que é inconstitucional, né? É inconstitucional. Só que ela existe. Ela existe. Então, a gente não vai aqui, tem que alertar o pessoal. Olha, tudo bem, todo mundo entendeu o que a gente está falando? Ok. Resolveu o problema de vocês? Nem tanto. A gente só está discutindo para que vocês entendam o problema, entendam as dificuldades e possam lidar com essa situação. E realmente essa discussão serviu para me esclarecer alguns pontos fundamentais sobre toda essa problemática. Então, existe a dispensa eletrônica. Agora, toda vez que a gente for falar de dispensa eletrônica, é preciso entender do que a gente está falando antecipadamente. Você está falando do sistema de dispensa eletrônica previsto na IN 7, que leva para uma necessidade de uma disputa, e é interessante, porque todo o sistema foi programado inicialmente para ter disputa. Aí depois é que eles pensaram, eu acho que a gente deve fazer sem disputa também, né? E aí depois eles incluíram a possibilidade de fazer sem disputa. Me parece que foi assim, não foi, Ronaldo? Não, na verdade, o manual do sistema de dispensa eletrônica, desde sempre, ele diz que a disputa é uma faculdade do gestor. Por quê? Aí vamos lembrar de qual dispensa eletrônica eu estou falando. Eu estou falando da dispensa eletrônica da IN 67, operacionalizada no sistema de dispensa eletrônica do CIASG. Eu estou falando desse contexto.
Se é uma dispensa eletrônica regulamentada por outra norma, operacionalizada em outro sistema, a gente vai ter que ir lá ver como que é ela para poder discuti-la, tá? O que eu vou falar aqui agora só serve para a IN67 e para o sistema de dispensa eletrônica do CIASG. Lá no início, o próprio manual dizia, olha, a ter ou não disputa é uma faculdade que o gestor deve analisar se vai usar ou não. Usar dispensa eletrônica é obrigatório, mas ter disputa é uma decisão que você tem que fazer em cada processo. Por quê? Porque no nosso caso, a SEGES pegou lá o artigo 75, parágrafo 3º, e resolveu operacionalizá-lo, da Lei 1433, né? E resolveu operacionalizá-lo no sistema de dispensa eletrônica da seguinte forma: se for ter o aviso, né, ele está vinculado a uma disputa. Se você não for ter a disputa, não tem o aviso. Por quê? Porque o aviso não está preferencial na lei. Então, é preferencial. O uso do aviso é preferencial. E no nosso sistema de dispensa eletrônica, o aviso e a disputa estão intrinsecamente ligados. Ou você usa os dois, ou você não usa nenhum. Então, a gente tem, ou tem o aviso com disputa, ou a gente não tem disputa e não tem o aviso. Então, no nosso sistema está assim até agora, ainda está configurado assim e não mudou. Perfeito. Tá? Então, isso aqui é para os servidores, principalmente o pessoal do governo federal, que for utilizar o sistema compras.gov. Ou quem aderir, o uso dele. Ou quem aderir. Aí um seguidor aqui, o agente licita, pergunta: uma vez então que mesmo inconstitucional existe a dispensa eletrônica, podemos dizer que para a União ela é obrigatória? Na verdade, como o Ronaldo falou aqui, ela é preferencial. Por quê? Porque na lei está preferencial o aviso e o aviso está vinculado à disputa. Para estados e municípios, o preferencial é a divulgação do aviso. A divulgação do aviso em sítio eletrônico oficial. Pode ser feito de 1000 formas diferentes. E aí você obtém propostas adicionais e a lei diz o seguinte: não, você não tem que selecionar a mais barata, você não tem que fazer competição, você tem que selecionar a mais vantajosa. A mais vantajojosa é que você Inclusive, tem que... veja só, Tiago, para licitação, quando termina, eu posso fazer negociação? Posso. Pode. Por que não na dispensa? Claro. E muita gente término da coleta das propostas, eu posso negociar com alguma delas para obter a proposta mais vantajosa. Não precisa necessariamente de disputa para chegar à proposta mais vantajosa. Perfeito. Tem outra forma de chegar nela. E aí às vezes o pessoal fica surpreso. Mas como assim? Eu posso negociar? Será que isso não afronta a impessoalidade? Você está selecionando a proposta mais vantajosa num procedimento mais célere, num procedimento mais econômico. Não tem como isso dar errado. Não tem como isso ser ilegal. E na ordem constitucional das coisas, o inciso 21 do artigo 37 começa pela ressalva, né? Ressalvados os casos previstos na legislação, nos demais você licita, e nestes você garante igualdade de condições. Na licitação, o constituinte previu igualdade de condições. Na contratação direta, não. Perfeito. Inclusive, nesse ponto, até o professor Paulo Alves, a gente diverge nesse ponto, porque ele acha, sim, que tem que ter igualdade de condições, isonomia em contratação direta. Eu já não vejo isso nem na Constituição Federal, nem na lei. Eu acho que até essa visão, ela foi... Exatamente por isso que a gente tem que justificar usar a contratação direta, por quê? Porque você vai afastar a isonomia. Isso. Onde o legislador permitiu afastar a isonomia. A licitação foi criada na Constituição Federal exatamente para isso. Para garantir a isonomia. Tirando a licitação, tira essa garantia constitucional. A gente percebe que na nova lei existe a superação de um mantra que existia de que a legislação ela deveria, de algum modo, se preocupar na mesma medida com a seleção da proposta mais vantajosa, que é a visão da administração, e a isonomia. Então, existia uma preocupação anterior do regime, né, ali nos anos 90. Mas o Constituinte nem falou em proposta mais vantajosa. O Constituinte focou em igualdade de condições. Isso, ele nem falou em proposta mais vantajosa. O Constituinte, não. Exatamente. Então, existia naquele momento uma preocupação muito grande com a igualdade entre os fornecedores. Né? Então, ou seja, com o direito de todo cidadão de prestar um serviço para a administração pública em igualdade de condições. E esse mantra, agora, ele parece superado quando a gente vê em vários dispositivos da Lei 14.133 uma preferência, uma sinalização de que agora a hora de se preocupar com a eficiência da contratação. Independentemente se vai ser com que fornecedor, você garante a isonomia, mas antes a gente tem que se preocupar com a eficiência da contratação. Então, quando a legislação
Quando a Lei 14.133, por exemplo, estabelece que é possível você começar com uma contratação continuada por até 5 anos, estendendo para 10, então vejam, você vai ficar 10 anos num contrato com o mesmo fornecedor. Sem ficar oferecendo esse contrato para disputa todo ano. Exatamente. Então, existe aí claramente uma preferência da lei. Olha, se for mais eficiente, se o contrato se mostrar mais eficiente economicamente, sim, a gente vai ficar só com o fornecedor. Então, existe uma superação desse mantra de que a gente tem que se preocupar com com a igualdade entre os fornecedores, da mesma forma que a gente se preocupa com a seleção da proposta mais vantajosa. Então, isso foi superado. Então, se isso foi superado na licitação, aí a gente vai ficar na contratação direta se preocupando com, porque tem que ser isonômico. Não, é quem oferece a proposta mais vantajosa. Eu tenho para mim, Thiago, que ali no texto constitucional, porque a gente tem que começar vindo de lá, né, da base constitucional da contratação direta, para dar lastro ao que a gente vai fazer para frente, né? O regulamento daquele dispositivo constitucional trouxe a possibilidade de fazer contratação direta e o legislador, né, criou inexigibilidade, dispensa e tal, em decorrência daquele comecinho ali do inciso 21 do artigo 37. Mas tem muita gente que esquece do caput, que está lá em cima. Lá em cima tem o quê? A eficiência, principalmente, né? Legalidade, parcialidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também a licitação. Tem gente que acha que é o contrário, tem gente que acha que o rabo abana o cachorro. Você licita e, se for possível, você seja eficiente. Não é a ordem constitucional estabelecida que deveria ser operacionalizada. Primeiro, preocupe-se em ser eficiente e ainda cumpra as normas que falam sobre licitação, mas o seu foco não é só cumprir a legislação, obviamente que nosso foco também não é descumpri-la, você não pode buscar eficiência que a lei não permita. Perfeito. Por exemplo, eu quero ter a possibilidade de fazer uma contratação de coisas de valores muito pequenininhos, sei lá, película de um vidro de um carro, uma coisa assim de, sei lá, de R$100. A legislação permite utilizar, por exemplo, o suplemento de fundos, que é outra treta enorme, né? Isso. A gente já até falou sobre isso em aula também. Então, há solução jurídica possível para ser utilizada nesse caso. Você não pode criar outras, igual a gente está falando aí sobre a criação de uma nova modalidade de licitação a título de garantir isonomia, igualdade de oportunidade em contratação direta, quando o próprio Constituinte afastou isso. Então, nós estamos, acho que, desvirtuando a finalidade do Instituto da Contratação Direta. É para ser mais eficiente do que a licitação. Não é para ser uma licitação. E aí eu sempre lembro do professor Sérgio de Barros, que em 95, né, logo depois da... Aí você acabou de denunciar a idade, é perigoso falar de data. Mas a edição do livro é de 95, eu não o li em 95, mas na primeira edição, logo depois da publicação da lei ali, né, nos primeiros anos da lei 8666, ele já escreveu um livro falando, olha, a crise da licitação, já criticando justamente esse mantra da licitação como um instrumento que vai permitir uma contratação... uma contratação que evite corrupção, né? Isso aí já foi algo completamente... É o foco errado, né? Exatamente. Completamente... Isso já foi mostrado assim, né, por A mais B, em vários anos, que não existe, que não evita a corrupção. Na verdade, apenas cria disfarces para a corrupção. Você cria toda uma forma, uma capa de legalidade e permite que a corrupção ocorra ali sob toda essa forma extraída determinada pela Lei 8666. O professor Marcelo Magalhães, inclusive, comenta aqui, olha, dizendo que a Lei 14.133 quis cortar todos os custos de transação possíveis. Exatamente. Ela quis evitar justamente esse custo, né, de se fazer, o custo só pela realização do procedimento. Eu ia fazer uma observação aqui, só que eu já me esqueci. Deixa eu ver aqui umas ponderações que estão no chat. O Ramon, ele fala que vai criar regulamentação e normativa municipal dispensando a forma eletrônica. Ramon, basta não criá-la, porque ela não existe na 14.133. Se você não criá-la, não tem o que usar.
Agora, se você vai usar recurso de transferência voluntária da União, aí você vai ter que ter alguma forma, não precisa ser a dispensa eletrônica da N67. Então, você tem que pensar em como você vai atender aquele dispositivo da N67 que fala dos casos onde há transferência voluntária da União para estados e municípios. Nesse caso, você tem que ter alguma solução para aquela situação, não precisa necessariamente ser a dispensa eletrônica da N67. Pode ser ela também, apesar dos problemas que a gente está apontando aqui, que ela acabou virando uma modalidade nova de licitação, e se isso for levado em última análise, é inconstitucional, como o professor Guilherme Carvalho defende, eu concordo. Tá? Perfeito. Ah, Deixa eu aproveitar aqui, antes de passar para algumas últimas considerações, deixa eu lembrar o pessoal, fazer aqui nosso merchandise aqui da pós-graduação. Você que foi um dos primeiros parceiros ali da nossa escola, você gravou um conjunto de aulas, né, que ficou muito bom. De vez em quando eu ainda revejo aquelas aulas sobre o sistema de registro de preços. Você juntou uma turma lá aqui em Aracaju. Em Aracaju. Ficou muito bacana, assim, aquele formato eu gostei muito, permite uma interação com o pessoal. De vez em quando eu assisto. Só que eu notei que tem um problema naquela aula. E que você vai ter que regravar para corrigir. Você sabe qual é? É que ela foi gravada um pouco antes do Regulamento Federal. E você gravou a última aula, você falou sobre o regulamento, sobre a minuta do regulamento. E tem umas reflexões muito interessantes ali, e seria interessante você fazer um complemento, gravar um complemento daquela aula, fazendo observações sobre, né, aquela sua aula. Eu queria até deixar eu não queria substituir a aula. Eu queria deixar aquela aula uma mini aula depois, só para aquele ponto. Isso, e depois você fazer um complemento sobre o regulamento do registro de preço, né, o regulamento federal, porque tem algumas reflexões muito interessantes ali naquela sua terceira aula, que é sobre a minuta do regulamento. Então seria uma atualização, mas que respeita toda a reflexão passada. Eu achei muito interessante aquelas reflexões na minuta. Né? Então vamos marcar para você gravar essa pequena atualização sobre o regulamento federal do sistema de registro de preço. Aí esse material está na página da elencos.com.br, compõe um dos módulos da nossa pós-graduação EAD em licitações e contratações públicas, e claro que a gente sempre pode contar com o professor Ronaldo ao vivo, ou eventualmente até em uma das aulas da pós que serão gravadas ao vivo. Você já é um frequentador aqui do Rio Grande do Norte, né? Você já vem com certa frequência, já conhece a Praia de Pipa, né? Já foi algumas vezes para a Praia de Pipa. A Praia de Pipa é uma das praias mais famosas. Um convite, fique o registro. Pronto, nunca recusou. Não tem esse histórico, né? De nunca ter recusado um convite para a Praia da Pipa. Praia da Pipa, Rio Grande do Norte, que é um dos pontos turísticos do nosso litoral potiguar e que vai ser o local onde nós faremos o encontro presencial dos alunos da nossa pós. O encontro, obviamente, não é obrigatório, mas ele é quase que impositivo pela beleza do local. Ninguém quer perder o nosso encontro presencial na Praia da Pipa, Rio Grande do Norte. Então fica aí, vocês dêem uma olhada a gente está com uma oferta especial de lançamento da segunda turma. Deixem lá, entrem no site, vejam o conteúdo. Eu estou subindo agora o conteúdo programático. Quem quiser me pedir, eu mando todo o conteúdo, todas as aulas gravadas, 95% das aulas já foram gravadas, e a gente vai só melhorando esse conteúdo da nossa pós. Tá? Então, Ronaldo, para a gente encerrar aí a nossa live sobre a dispensa eletrônica, o que você ainda pode comentar sobre essa mini licitação, esse mini pregão? Só aproveitar essa sua fala sobre a minha aula sobre registro de preço. Eu escrevi essa semana passada, acho que foi essa semana, eu escrevi um artigo muito despretensioso, mas me ocorreu de escrever sobre as hipóteses de uso do registro de preço. Elas tiveram uma mudançazinha com o decreto federal, e aí eu faço todo um histórico de todos os decretos federais naquela parte que fala sobre as hipóteses de uso. Eu publiquei lá no Dicas do Rony, lá do professor Rony Charles. Depois vocês dão uma olhada lá no site dele, tem um artigo meu sobre o registro de preço do regulamento federal. Mas a gente vai disponibilizar isso para o pessoal também, esse material.
Ótimo. Sobre a dispensa eletrônica, primeiro, a gente desmistificar esse negócio. Primeiro, ela é uma contratação direta, gente, não é uma licitação. Repita isso até gravar. É uma contratação direta, não é uma licitação e não deve ser. Eu vi muito edital de dispensa eletrônica. Gente, certame. Então o pessoal está misturando as bolas. Não é para ser uma licitação e não pode ser uma licitação. O problema não é nem a própria dispensa eletrônica, o problema é o que estão fazendo com ela. Estão criando um monstro. Inicialmente é uma ideia boa, porque se a administração pode aumentar a eficiência da contratação direta, não é problema. O problema é usar isso e criar um monstro, que é o que está sendo criado. Criar previsões, garantias legais e constitucionais que são para licitação, aplicando a dispensa, aí vai acabar misturando os institutos jurídicos. Não tem sentido nenhum o legislador criar a possibilidade de afastar a licitação se você está pegando isso e virando uma licitação de volta, está desvirtuando. Então, cuidado com o uso. Não é que a dispensa eletrônica em si é um problema. Tá? Ela pode sim ser uma vantagem em algumas situações, ela não serve para qualquer situação. Tá? Tem certos tipos de contratação direta por dispensa que nem dá para fazer disputa. Por exemplo, naqueles casos onde a lei fala da possibilidade de você fazer a contratação direta para licitação fracassada. Né? E tem ali os possíveis contratados são aqueles. Então, tem algumas situações que nem cabe a dispensa eletrônica, ou, quando eu falo dispensa eletrônica, eu não estou falando necessariamente de disputa, tá, gente? Também isso é um outro ponto. A dispensa eletrônica pode ter com ou sem disputa, mas ela é dispensa eletrônica. E eu estou falando da minha dispensa eletrônica da IN67, tá? Aí, vamos explicar um breve resumo para o pessoal. O sistema de dispensa eletrônica da IN é um formato eletrônico. Só que na hora que você divulga o aviso, você tem a possibilidade de dar com disputa e sem disputa. Com disputa, aviso e disputa, ou sem aviso e sem disputa. Só tem essas duas opções. Exatamente. Com aviso e com disputa, sem aviso e sem dois. Exatamente, perfeito. E ambos são dispensa eletrônica. Ambos são dispensa eletrônica. Então, o aviso leva para a disputa, né? Sem aviso, sem disputa. E, obviamente, que sempre vai ter um campo lá exigindo justificativa. Né? Tudo na vida precisa de justificativa. Tem lá um campo de justificativa. No caso de... Né? Sem disputa, tem que ter justificativa. Nesse caso, Thiago, a gente está operacionalizando, no caso nosso, da IN67, a gente está operacionalizando o parágrafo 3º do artigo 75 da lei, que fala sobre o uso preferencial. Se o legislador diz que é preferencial, você não utilizando, não está ilegal, mas você tem que justificar o afastamento de algo que o legislador deu um destaque, né? Entendi. É preferencial, sempre que puder, use. E se não puder, justifique. Tranquilo. Perfeito, perfeito. Ronaldo, muito obrigado. Já deu aí, acho que quase 50 minutos, quase 50 minutos aí de conversa. Já o conteúdo ficou muito bom aqui para a gente, para o pessoal. Vou deixar gravado, sempre com o aviso, né? Vou deixar gravado, se o Instagram deixar. Se ele não deixar. Porque às vezes eu fecho aqui, aí trava tudo, ele desaparece e vai para o espaço. Aí, perdeu. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez pela grande audiência de vocês. O pessoal gosta de madrugar, tá? Então, a gente vai ter que continuar nesse horário, porque o pessoal gosta de madrugar. Então, mais uma vez, Ronaldo, muito obrigado. Obrigado a todos e até a próxima. Não sei se é a próxima sexta, quem sabe, tá? Até mais. Obrigado, Thiago. Obrigado, pessoal. Tchau.